Muito bem, pessoal. A paz do Senhor a todos. Vamos começar mais uma jornada hoje. Graças a Deus. Primeira vez aí distante de vocês, né? Mas o coração batendo aí, junto com vocês aí. Minha querida família. Estamos juntos aí. Como eu falei, o Mando Alberto e a irmã Geice disseram que não podiam estar hoje. Eles estão recebendo o pastor Maciel lá hoje. E também o Pedro e a Lucilene estão viajando para o Brasil. Falei com eles ontem, está na correria. E alguns estão tentando entrar aí. Vamos continuar aqui nossa jornada. Hoje a aula 4, 5 e 6. A gente está falando sobre a cultura helenística, né? E a sua proximidade com o Evangelho. Porque nós não cremos que o Evangelho foi moldado a partir da cultura grega, mas ela está próxima, né? Ao trabalho do Evangelho aí. Todos estão me ouvindo bem? O som está legal? Está chegando bem aí? Tudo certinho? Márcio? Tudo bem, Márcio? Está chegando aí? Então Tudo tá. certo, pastor. Amém. Vamos lá, então. Vamos já ganhando tempo. Quem puder preencher aí, ó. As palavras são só 4 agora, está mais fácil, né? Hoje vai ser a Torá recebe o grego e as culturas. Aí com as crenças pontuais, né? Então a gente vai fazer um paralelo do que a igreja ia ser e o que a cultura grega se aproximou e também outros segmentos aí, né? Junto da igreja, próximo da igreja, né? Então a igreja está nascendo e está havendo alguns movimentos paralelos à igreja, inclusive a cultura grega. E vai estudar um pouquinho sobre isso aí, é muito importante essa aula e o teor que ela tem. As palavras aí são império, depois tem campanha, império, campanha, porções. Império, campanha, porções. Império, campanha, porções. Ok? A próxima aí, ó, tem império, campanha, porções. A próxima vai ser disputa, onde está escrito a força da helenização, né? Tem disputa, território, provocada, disputa, território provocado, resistência, disputa, território provocado, resistência. Mais embaixo aqui. Conhecer. Depois tem razão. Conhecer. Razão. Aí vem centrais. Profundezas. Falta só uma aqui, gente. Vamos lá fazer, então. Deixa eu recapitular para vocês aí em cima, aí, ó. Império, campanha, porções, disputa, território. Tem um áudio aberto aí, hein? Provocada, resistência, aí vem, nas crenças mitológicas, conhecer, depois vem razão, aí vem centrais, profundezas, e só mais 4 a gente já termina essa aula inteira. Mas agora eu vou ler e explicar para vocês, né?
Só para preencher aí. Aí vem possuíam, na última parte aí, purificação é possuíam. Sagrada. Sagrada. ênfase e divindade. Possuíam sagrada, ênfase e divindade. Agora vamos ler o texto todo, eu explicando cada parte para vocês. Amém? Aí, Márcio, valeu. O Márcio colocou aqui já no grupo aqui já. Então, vamos ao texto, então. Pessoal, se você quiser falar alguma coisa, pode também usar o Zap, que eu estou com ele aberto aqui agora, tá? Porque hoje não está a Lucilene, e então a gente vai usar o Zap aqui aberto aqui agora. Ok. A Torá recebe o grego. Por que a Torá recebe o grego, pessoal? Porque o grego vai ser a língua oficial das nações, né? De acordo com o pensamento de Alexandre o Grande. Isso vai traduzir a Torá e os livros do Antigo Testamento para o grego, o que vai servir, gente, de base para a igreja primitiva. A igreja primitiva vai agora usar também, né, a Septuaginta, que nós já falamos sobre isso lá naquela matéria de bibliografia, vai ser a base da igreja cristã no primeiro século. Então, a Torá recebe o grego. Quando Alexandre morre, o império se divide, então, a parte que dominou Israel foi a que ficou sob tutela de Ptolomeu. Pessoal, só para lembrar, tem um áudio que está aberto aqui. Deixa eu ver se aqui é. Esse é o meu, pastor? Ah, eu tenho, minha amiga. Agora consegui aqui tirar o seu áudio. Mas a sua imagem deve estar aí. Vamos lá. Quando Alexandre morre, o império se divide. Então, a parte que dominou Israel foi a que ficou sob a tutela do Ptolomeu, Filadélfio, né? O Filadélfio, porém, em sua campanha de helenizar, né, a Israel, inclusive os judeus, né? Inclusive os países da época, ele trouxe de Jerusalém 72 eruditos que traduziram a Torá para o grego. E esta versão chamou-se Septuaginta. E, posteriormente, outras porções do Antigo Testamento também foram traduzidas. Então, ele, no processo de helenização, né, daquele pessoal, fazendo com que o mundo todo fosse grego, ele, então, a parte que coube a Israel foi trazer esse grupo de eruditos para traduzir a Torá para o grego. Aí, porque são 72, aí temos a Septuaginta, ok? Aí vamos ver, então, a questão da força da helenização. Como Israel ficou no meio de uma disputa, ao sul o Egito, ao norte a Síria. Então, ao sul o Egito disputava Israel, ao norte a Síria. Isso é depois de Alexandre o Grande. Lembrando que, antes de Alexandre, nós temos os medo-persas, os babilônicos, os assírios. Aí vem aquela parte de Israel lá no Canaã, né? E o Egito, o outro império mais próximo. Então, quando fala em Alexandre, estou falando também dos gregos e também dos helenos, né? Mas nesse caso aí, helenização. Então Israel ficou disputado ao norte pelo Egito, né? Ao sul pelo Egito e ao norte pela Assíria. Provocou no próprio povo judeu uma divisão de classes. Aí, interessante isso aqui, a casa de Tobias, que era pró-Egito, e a casa de Onias, que era pró-Síria. Tipo os dois partidos na época, né? Nessa disputa, a Síria predominou o território, né? No caso, a Síria ficou mais sob controle. E Epifânio substituiu o sumo sacerdote, Onias, e colocou em seu lugar um da casa de Tobias, que foi Jason. Aí você vê que está um conflito religioso aí, nesses povos que estão dominando Israel. Preste bem atenção. A Síria e o Egito estão ali disputando territórios, porque eles são fragmentos do império do Alexandre, né? Um dos costumes de Jason era de ser helenizante. A partir daí, Tobias, aliás,
eu perdi aqui, nessa disputa... Okay. Um dos costumes de Jason era ser helenizante. E, a partir daí, a cultura grega penetrou de vez na vida social judaica. Por exemplo, sua agenda era fazer de Jerusalém uma cidade grega. Ele mandou construir um ginásio grego, onde os moços seminus, à moda grega, se exercitavam, o que provocava a angústia das famílias mais ortodoxas judaicas. O pior era que as competições, tais como na Grécia, evocavam entidades pagãs antes dos jogos. Para se ter uma ideia, até mesmo uma cirurgia era efetuada para a remoção das marcas da circuncisão. Gente, já pensou isso aí? Olha que ponto chegou isso. Foi nesse período em que a resistência judaica se opôs. Os Hassidim, tipo de puritanos, seguem-se algumas batalhas e conquistas do território, porém, é essa herança que o cristianismo recebe. Olha que interessante isso aí. Nesse momento aqui, ó, dessa dominação, o Epifânio aí, que é um sumo sacerdote, ele pega, ele como um chefe de Estado, ele entra na cultura religiosa judaica e remove um sumo sacerdote e coloca quem ele quer. Ele faz um ginásio, coloca os jovens judeus, tipo assim, para se desviar, né? Para se desviar. E aí ele começa a colocar costumes gregos no povo de Israel. Você vai vendo que aquela revolta macabeia, ela vai acontecer não é só pelo porco que eles quiseram sacrificar lá dentro do templo, mas por causa dessas coisas que estão fazendo aí, ó, né? Tentando helenizar, trazer o costume grego para Israel. A mesma coisa que o mundo tenta fazer com a igreja hoje, né? Trazer o mundo para a igreja, né? Helenizar a igreja. Então, esses movimentos aí foram eles que foram dando a Israel subsídios para lutar, para chegar e partir para uma revolta que aconteceu logo depois com os macabeus, né? Isso é uma parte. A igreja vai receber essa herança aí, né? Um conflito de judeus que se convertiam, já vindo de uma situação como essa que o Epifânio colocou. Agora, tem uma outra parte aqui, que também é também interessante. As crenças mitológicas e crendices populares e o seu paralelismo ao cristianismo. Não quero que ninguém se escandalize com isso, mas é interessante essa parte da história, porque são coisas que a igreja faz parecido, mas a igreja está apenas colocando em ordem a casa, ou seja, o diabo tentou imitar algumas coisas porque sabia que a igreja ia existir, então agora a igreja vem para corrigir essas coisas parecidas, né, com o que nós fazemos. Vamos ter uma parte boa para a gente ler aí. Às vezes, por não conhecer o paralelismo da época, olhamos para o cristianismo de uma forma bem romântica. Temos que considerar o elemento cultural que dificultou e, às vezes, confundiu a mente dos primeiros cristãos. Olha, até às vezes confundiu a mente. Eis a razão de Jesus e os apóstolos serem usados tanto milagres, porque isto diferenciava das crenças paralelas, tornando o cristianismo algo vivo e eficaz. Então tá, tinha tanta coisa parecida com a igreja, a gente vai ver aqui uma relação aí para frente, que o diferencial que ficava muitas vezes era o poder do Espírito Santo na vida da igreja. Porque Deus operava com tamanha unção, aí eles viam que realmente tinha algo diferente, porque as religiões, por mais que elas falassem ou fizessem, não tinha nada sobrenatural. E a igreja tinha, né? Vamos aqui. Exemplos. Alguns temas centrais do Evangelho não eram, por exemplo, ressurreição dos mortos, o dualismo entre a divindade e a humanidade, a batalha entre o bem e o mal, a figura do presbítero, nome antigo da Grécia para quem presidia antes do cristianismo usar, sacerdote, atributos de deuses aos governantes, a semelhança dos deuses do Olimpo com o Deus maior, o Hades sendo as profundezas, sepultura que depois o cristianismo chama de inferno. Faltam na lista outras crenças que, sem dúvida, chocavam os cristãos de forma helenista. Gente, olha que interessante. Esses temas já eram temas dessas religiões. Quando a igreja surgiu,
já se falava em ressurreição dos mortos. Vocês lembram que aquelas seitas judaicas, os essênios, os fariseus, os saduceus, os zelotes, eles tinham uma discussão sobre quem acreditava em anjo ou não, quem acreditava em ressurreição ou não, está vendo aí? Então, esses temas já haviam naquela época, olha aí. Outras religiões traziam no seu histórico esses temas aí, ó. A ressurreição dos mortos, o dualismo entre a divindade e a humanidade, isso não é da igreja. A igreja entendeu isso, colocando a questão de Jesus, que veio como homem, morreu, ressuscitou como Deus, a nós que estamos se aproximando de Deus, e Deus se aproximando de nós. Na mitologia grega já existia essa dualidade, não no sentido soterológico, que a igreja prega, a salvação em Cristo, mas já havia a ideia da divindade com a humanidade. Tanto é que os gregos vão falar em 18 tipos de amor. Nós, no Brasil, conhecemos 3 nomes só para amor, e um que é mais ou menos conhecido. Nós temos o amor filéu, que é entre eu e uma outra pessoa, que não seja cônjuge, né? Tem o amor eros, que é do homem para a mulher, e tem o amor agapou, que é o amor de uma divindade por a humanidade. Não necessariamente Deus comigo, né? Mas é na ideia grega que quando o divino amava o terreno, era o agapou, né? Temos também o amor storage, que é o amor de pai para filho, storage, em inglês, storage, né? Que você guarda as coisas preciosas. Esse é um termo grego para amor. Olha só, então a igreja já nasceu, esses termos ela não criou, não. Esses termos já estavam lá, ó, ressurreição dos mortos, o dualismo entre bem, a divindade e a humanidade, a batalha entre o bem e o mal. Você lembra das as epopeias de Exído, né? As epopeias, a Teodicea de Romero, as Ilíades, aquela questão da luta dos titãs, né? A fúria dos titãs contra os deuses da época do Olimpo. Havia o bem e o mal já lutando ali. Aquele dualismo entre o Thor, né, de Odin lá, né, e o Loki, aquele dualismo entre o Kairos e o Cronos, já tinha esse tema, batalha do bem e do mal, né? Aquele tema antigo, né, que os chineses também discutiam. Aí você vai ver, ó, a figura do presbítero, que era uma pessoa que presidia uma reunião, uma casa, um lar, um bairro. Já existia. O presbítero não é uma palavra cristã. Presbítero é uma palavra grega que já era usada na época, né? Que seria, no caso, sacerdote, atributo de deuses aos governantes, que seria hoje na Inglaterra aí a ideia jacobina, que é a ideia jacobina, o jacobino, a Elizabeth é jacobina, a nossa rainha que faleceu, jacobina. Os jacobinos entendem que Deus estabeleceu eles no trono. Tanto é que eles são ungidos para reis, tem aquela oração, aquele culto que eles fazem lá, né? Aí temos aí também, ó, a semelhança dos deuses do Olimpo com o Deus maior. Aí nesse caso aqui, gente, já não é monoteísmo, isso aqui já é enoísmo, né? Enoísmo é quando há um Deus e vários deuses à volta, né? Aí temos o Hades como as profundezas, a palavra grega para Hades, profundeza, sepultura, que depois o cristianismo vai substituir para inferno, né? E aí tem muitas listas aí de coisas que já faziam, que a igreja também fazia. No caso do batismo nas águas também, que eram os essênios que faziam. Então, a igreja, gente, nasce nesse contexto. Só que ela nasce praticando essas coisas, mas de forma correta. Quando a igreja fala em ressurreição, realmente o Senhor ressuscita pessoas, né? Há relatos de ressurreição. Quando que na mitologia egípcia, o Osíris, a Ísis, só conseguiu ressuscitar 14 partes do corpo de Osíris. O tema existia, mas era mitológico. A igreja traz o tema e ela mostra em corpore, né? Acontecer ali realmente uma ressurreição. Então, a igreja nasce, gente, nesse paralelo. Coisas que ela ia fazer que já estavam sendo feitas.
Só que a igreja chega para corrigir, tirar o misticismo e falar a verdade sobre aquele tipo de rito. Vamos à última parte, depois eu quero abrir para você comentar alguma coisa. A questão da purificação, olha aí. Esse quadrilátero aí da salvação, olha. Purificação, regeneração, cura, santificação. O culto a Ísis e seu consorte Serapis, datando de 43 a.C., possuíam até um templo com ênfase na regeneração, curas e purificação. Olha, quem está falando de regeneração, curas e multiplicação não é a igreja? Aí, ó, 43 anos antes de Cristo, porque a igreja ela vai nascer depois de Cristo um pouquinho lá, né? Depois do assunto dos céus, ela nasce ali em Atos dos Apóstolos. Olha aí, olha aí. Possui até um templo com ênfase na regeneração, curas e purificação. Veja que interessante. A regeneração era feita através de um banho de sangue em água limpa, tida como sagrada. Está vendo, pessoal? Era uma imersão, ou pelo menos uma grande aspersão, né? Mas era um banho. Às vezes podia ser dentro de um ambiente, né, ou fora. Havia um ritual para iniciados que era realizado usando o sangue do touro. Eles também criam na vida eterna. Olha aí, gente. Coisas que a igreja pregava. E um ritual desse aí, lembrando também a Santa Ceia, lembrando o batismo. O que isso nos parece? A ênfase na cura, a ideia da regeneração, e não são assuntos pertinentes ao cristianismo também? Claro que são. E agora? Como a igreja vai lidar com esses quesitos? Uma divindade controversa em Romanos. Então, eu gostaria que vocês pudessem entender e caminhar, né, para aquele momento da igreja nascendo ali. Você tem vários movimentos, gente, que está fazendo coisas que a igreja ia fazer. A igreja ia pregar a ressurreição de mortos. A igreja ia falar sobre o batismo, a purificação que é o batismo, né? A igreja ia falar sobre curas. A igreja ia ter presbítero, sacerdote, ia ter uma cerimônia. Só que esses povos já faziam. Isso não sou eu que estou falando, está na história. Mas a igreja surge para corrigir, para dizer, pessoal, essa ressurreição parcial, Jesus faz completa. Esse sangue não é de touro, não. É o sangue de Cristo que purifica o homem. E assim a igreja começou a corrigir essas partes que ficavam tudo parecidas com a igreja. Então, veja bem, a igreja pega duas heranças, né? A herança judaica, que veio daquele movimento dos Macabeus, quando o Epifânio queria helenizar Israel e desviar os jovens, né? Quer dizer, a força helenista era muito forte. Nesse caso, da força helenista, a igreja herdou também um problema moral. Por causa esses banhos que eles falam aí, que os jovens ficavam seminus, esses banhos que são de a vapor, chamado banho turco, naquela época era um antro de homossexualismo na Grécia. Então, a igreja vai enfrentar essa sociedade. Fora isso, essas crendices populares que parecem com o que a igreja fazia. Eu até entendo, pastor Cido, que o diabo sabia que a igreja ia nascer e ele promoveu isso nas nações, nas civilizações, para confundir, né? Mas aí não. Jesus Cristo fala assim, irmãos, em João 17, ó, ele vos guiará em toda a verdade. Aleluia. Se não fosse o Espírito Santo, como diz no Brasil, a gente estava no sal, literalmente no sal. Que o Espírito Santo que faz a diferença. Por quê? Ele conserta o que estava errado, né? Ou seja, mostrando para as nações que não é bem aquilo que eles faziam. Segundo, o poder de Deus externo, que são sinais, maravilhas, as curas. Então, eles falavam em curas, mas não havia cura, como teve na igreja primitiva. Terceiro ponto, a manifestação interna, por exemplo, aquele sentimento do Espírito Santo dizendo nós somos os filhos de Deus. Daí porque Jesus escreve lá em João 17, né? Ele vos guiará em toda a verdade. Então, se não fosse o Espírito Santo, a gente estava confuso até hoje. Porque olha aí, deu para confundir, né? Parece com igreja, mas não é igreja. Inclusive hoje, pastor Cito, tem que ter cuidado com isso. Parece que a palavra, mas não é a palavra. Parece que é uma adoração, mas não é adoração, não. Parece que é, mas não é, não.
Tem que ter muito cuidado. Muita gente aí pregando um evangelho linear, antropológico, né? Trazendo conceitos de coaching, nada contra os coach, mas o coach tem o seu lugar. Eu acho que no púlpito não é lugar de coach, o púlpito é lugar de pregador do evangelho cheio do Espírito Santo. Ele pode ser um doutor ou pode ser indouto. Ele pode ser o pastor renomado ou pode ser um presbítero de congregação. O critério para o púlpito são dois: palavra e unção. Tem palavra, é de Deus, é bíblica, tem unção, amém. É isso que o púlpito precisa. Então, se nós não entendemos isso, confunde a cabeça. O que parece, mas não é. Parece, mas não é. Teve uma aula que eu falei com vocês aí, que um dia eu vi uma pessoa falar língua estranha, até que parecia língua estranha mesmo. Até que parecia o Espírito Santo. Mas não era, não. Botou a mão na cabeça, o diabo que se manifestou. A questão dele é essa, fazer parecer. É o que aconteceu com Eva lá no jardim, né? Ah, foi isso que ele falou? Bom, não foi isso, não. Ele não quis dizer isso, não. Ele quis dizer outra coisa. Então, o diabo não muda a estratégia, né? A igreja recebe de herança essa comunidade judaica cheia de helenismo e também, na consequência, esse grupo de divindades que traziam coisas que a igreja ia fazer. Entendeu, irmãos? Se você entender essa primeira parte aí, vamos abrir aí para o pessoal comentar alguma coisa aqui que vocês podem colocar para nós. Fique à vontade aí. Temos aí um tempinho. Amém? Entendeu aí, Márcio? Tá ligado aí? Tudo certo, estamos ligados. Então, quando eu li isso aí também, eu fiquei estarrecido. Sabe o que eu pensava? Eu pensava que a igreja nasceu com essas novidades. Eu pensava que a igreja nasceu orando pelos enfermos, que não havia cura antes, não havia pelo menos o tema de ressurreição, purificação. Mas não, cara. Tudo que a igreja faz já era feito. Olha que interessante isso. Agora, eu quero que você se coloque no primeiro século para tentar evangelizar alguém no primeiro século. Porque o que a igreja trazia não é novidade. Qual foi a novidade da igreja? Alguém pode arriscar? Porque se já fazia essas coisas tudo aí, o que a igreja trouxe de novidades? Quem pode me ajudar aí? Alguém tem alguma ideia? A abrangência universal do evangelho, né? Que eles, todos, era para todos, não só para os hebreus. Mais um elemento aí que eu posso colocar nisso aí, Márcio. O poder do Espírito Santo. Foi por isso que, no começo, eram sinais e prodígios. Né? No começo, não. Hoje a gente tem também. Graças a Deus por isso, né? Mas a igreja, ela começou. Aí você vai entender, Clodoaldo, quando eu falei aquele dia que Jesus levantou 12 discípulos que não eram eruditos. Eles eram indoutos, mas de coração. Porque tudo que Deus precisava naquele momento, pastor Cido, era um grupo apaixonado para fazer a obra andar. Fazer a obra andar. Não era um grupo que ficava pensando, escrever e defender tese. Vamos para cima, vamos orar, eu pego o coxo, mando o coxo andar, e pego o cego, mando o cego ver. O diferencial da igreja, eu acho que hoje, irmãos, também, viu? Eu acho que hoje o diferencial da igreja continua sendo o poder do Espírito Santo. Alguém discorda aí? Pode falar, senão... Ok. Eu concordo, pastor. Eu concordo e eu concordo que a igreja só vai prevalecer com a ação do Espírito Santo, porque o que se vê na racionalidade de algumas religiões, até mesmo cristã, essas pessoas acabam ficando céticas e acabam se apostatando da fé, porque eu acho que o que faz o diferencial é a ação do Espírito Santo mesmo, E tem os mais. milagres. A gente vê até nas igrejas chamadas cristãs, que o púlpito virou mais uma plataforma de teses, né? De teses, como é que fala, de profundidades filosóficas, as coisas assim. E eu acho assim que, como a igreja primitiva,
Nós temos que voltar a esse básico aí. Não pode faltar uma boa palavra, uma palavra pensada, uma palavra... Mas tem que ter a ação propulsora do Espírito Santo para a igreja partir, né? Glória a Deus. Eu vou tentar buscar aqui a nossa provinha. Deixa eu olhar aqui se eu encontro. Ora aí para não encontrar, viu? Mas acho que está aqui, ó. Espera aí. Só um minutinho, gente. Glória a Deus. Vai relendo aí a apostila para a gente fazer a prova daqui a pouco. Deixa eu buscar a prova aqui. Sem a Lucilene, eu fico meio desatado aqui. Vamos lá, vamos buscar aqui. Espera um pouquinho. Acho que é aqui, ó. Acho que eu achei aqui. Vamos então fazer a nossa provinha, né? Está todo mundo pronto aí? Vou chamar a prova aqui. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Ô, Prova. pastor, é a primeira vez que eu estou fazendo a prova online. Responde no direct para o senhor? Não, você vai escrever no gabarito e mandar para a Lucilene, né? Ah, então tá bom. Tá, Você vai responder aí e vou mandar para ela, lá para ela, no privado, parece. tá ok. Deixa eu chamar aqui a prova para a gente já dissertar sobre essa prova aqui. Espera aí. Ok. É a prova 1, 2, que é a prova 3, né? A prova 3, é isso. Deixa eu ver se é isso mesmo. É a prova 3, deixa eu ver aqui. Guerra tal. É a prova 3 mesmo. Se a aula é 4 e a prova é 3, tá certo. Deixa eu voltar aqui para a gente. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu colocar no ar a nossa prova. Ok. A prova 3 aí. A gente vai respondendo aí, manda para a Lucilene para ela jogar no seu gabarito do seu currículo escolar, tá? Vamos lá. Número 1. No declínio do Império Macedônico, Israel, na primeira fase, ficou sob custódia de quem? Na primeira fase. São duas fases, tá? Lembra que eu falei? Tem a primeira fase, a gente vai falar, a gente falou sobre o norte, né, que era a Síria, o sul, que era o Ptolomeu. Então, vamos lá. No declínio do Império Macedônico, Israel, na primeira fase, ficou sob custódia de A. Antíoco, B. Ptolomeu Filadélfio, ou C. Osíris. No declínio do Império Macedônico, Israel, na primeira fase, ficou sob custódia de Antíoco, B. Ptolomeu Filadélfio ou de Osíris. Segunda pergunta. Duas casas disputavam a vida social de Israel. A casa de Tobias e casa de Onias. Ou B. A casa de Davi, a casa de Salomão. Ou C. A casa de Cibele, a casa de Silene ou a casa de Cibele. Duas casas disputavam a vida social de Israel. Você responde, se for A, coloca 2A, casa de Tobias e casa de Onias. Se você acha que é a B, coloca 2B, casa de Davi e casa de Salomão. Se você acha que é a C, coloca 2C, casa de Silene e casa de Cibele. 3. O cristianismo veio para limpar, clarificar, corrigir e dar novo sentido às A. Família, população e nações. B. Políticas públicas, educação de massa e sociabilidade. Ou C. Crenças, lendas, crendices populares. O cristianismo veio para limpar, clarificar e corrigir e dar novo sentido a quem? Se você acha que é o A, coloca 3A, famílias, população e nações. Se você acha que é o B, coloca 3B, políticas públicas, educação de massa, sociabilidade. Se você acha que é o C, coloca crenças, lendas e crendices populares. Número 4. O Egito tinha um ritual religioso, que tinha rituais parecidos com a prática da igreja, embora o cristianismo tenha corrigido as aberrações. Qual que era esse culto? Era o culto a Midras e Cópitas.
B, culto a Ísis ou Osíris. Ou C, culto a Ísis ou Serapis. O Egito tinha um ritual religioso, que tinha rituais parecidos com a prática da igreja, embora o cristianismo tenha corrigido as aberrações. A, culto a Midas e Coptas. B, culto a Ísis e Osíris. E C, culto a Ísis e Serapis. Ok? Alguma dúvida? Professor, você pode deixar eu ver a primeira ali para eu não respondi a primeira. Quem está falando? É a Fernanda. Ô, Fernanda. Ah, tá. Tá vendo aí na tela aí? Tô. Peraí. Só vou tirar uma foto aqui. Isso. Tá, ok. Beleza? Beleza. Mais alguém? Obrigada. Nada, disponha. Tudo certinho aí, pessoal? Podemos prosseguir? Ok. Então, como eu estava falando, eu achei chocante também quando eu vi isso aí pela primeira vez, né? Olha só, coisas que a igreja faz já eram feitas, que não é novidade, não. Mas a igreja corrigiu, né? E graças a Deus a igreja está aí corrigindo. Vamos em frente então, tá, pessoal? Vamos voltar aqui a nossa apostila. Deixa eu chamá-la aqui de volta, que eu já tirei ela do ar, para colocar outra. Ah, cadê? Tá aqui. Não. Espera aí que... Opa. Onde é que está, meu Deus do céu? Eu tirei... Ah, achei. Tá aqui. Vê se vai aparecer para vocês na tela aí. Deixa eu voltar aqui. Ok. Estão conseguindo ver na tela aí? Sim. Ok, obrigado. Vamos lá. Vamos para Sim. Vamos para a aula 5 agora. Infelizmente, a Viviane não está conseguindo entrar. Ei, tadinha. Tá aqui dizendo que quem entrar não está conseguindo. O telefone dela ou não está conseguindo entrar. Mas todo mundo está aqui, né? Porque está bem. O link está bem. Vamos então aí. A Torá recebe o grego e as culturas e crenças pontuais. Aí a parte 2 agora. Vamos agora para os pontos de afirmação e o contraponto. Note o que diz a crença de Israel. Quem tocar num cadáver humano, a palavra aí é humano, quem tocar num cadáver humano e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor e será eliminado. A palavra é eliminado de Israel. Ficará impuro, porque a água da purificação não foi derramada sobre ele. Sua impureza permanece sobre ele. Números 19, 13. E agora a igreja respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar, a palavra é entrar, no reino de Deus, se não nascer da água do Espírito. Gente, isso é muito profundo, João 3,5. Percebe-se que a igreja vem pontuando cada situação, trazendo a verdade sobre os princípios didáticos antes da graça, com uma nova leitura e uma proposta correta para a vida religiosa. Então, olha só, vamos voltar em cima em números 19, 13, né? Quem tocar num cadáver humano e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor e será eliminado de Israel. Ficará impuro porque a água da purificação não foi derramada. Olha, a gente estava morto em pecado, né? Então somos cadáveres, né? Espirituais aí. Mas vem o sangue de Jesus, né? Purifica, a água do Espírito purifica para uma nova vida. Então, Jesus, o Espírito Santo, muda esse status aí. Mas olha como se assemelha, né? Uma coisa com a outra em relação à igreja.
Todo mundo escreveu aí as frases, as palavras? Humano eliminado, entrar em situação. Se alguém não escreveu, dá um toque. Ou pelo zap, ou pode abrir o microfone e falar aí, tá bom? Outra coisa interessante, irmãos, na época que nasce a igreja. Ó. Essa matéria aqui, para mim, ela é muito importante, porque ela traz essas coisas interessantes. Olha só, a imortalidade, a palavra é imortalidade. Bom, nesse parágrafo aí são 4 palavras. Imortalidade, a segunda é alvo. A segunda é alvo. A terceira é dentro. E a quarta é diferencial. Imortalidade, alvo, dentro, diferencial. Então, veja bem, a imortalidade, bem difundida pelos pagãos, era um tema muito peculiar à sua época. E os cristãos também tinham sua crença na imortalidade da alma. A lista é enorme e muito poderia se falar aqui, portanto, nosso alvo não é apologista, e sim historicidade. Assim seguiremos pela ideia da fixação do cristianismo em meio a uma cultura tão forte e às vezes paralela. O que diferenciou o cristianismo dos outros ismos foi o poder de Deus manifestando-se, o Espírito Santo dentro da pessoa e o sentimento de ação tornando-os santos piedosos. Mas não foi fácil estabelecer e ser um diferencial em uma época tão difícil. Gente, presta atenção. As culturas religiosas tinham as suas divindades, correto? Só que a divindade deles era aquela coisa lá em cima, né? Você pode ver que nesses filmes aí, quando eles encontram aqueles pessoal adorando no meio da selva, tem um trono, tem um totem, tem uma coisa lá em cima, bem, bem distante. O cristianismo traz Deus para dentro da pessoa. Vocês parem para imaginar como era o cristão pregar isso naquela época. Hoje é mais fácil você falar isso. Deus está com você, Deus está dentro de você. Mas naquela época, o pagão, imaginar que aquela divindade vai estar dentro de mim, eu que sou um réis mortal. Olha, pessoal, a gente tem que, de vez em quando, se mudar para o contexto da época para entender o desafio da igreja. Olha que interessante isso. Agora, o cristianismo vem pregando que o Espírito Santo está dentro de você, que você pode receber o Espírito de Deus. Vou te falar. Foi um desafio pregar naquela época também, por causa dessas coisas aí, viu? Vamos à questão da criação. As 4 palavras são conhecida, praticamente, forma e contexto. Vamos ao texto. Eu gostaria que no final dessa aula, pelo menos 2 alunos pudessem comentar algum ponto que você está achando interessante na aula aí, tá bom? Escolhe aí um ponto que você está achando interessante, eu queria muito ouvir, pelo menos 2 alunos. O culto de Cibele, conhecida como a Grande Mãe, uma espécie de padroeira, foi uma contribuição da Frígia. Praticamente, esta crença veio junto com o Império Romano e foi uma das primeiras a serem assimiladas. Era uma religião, de certa forma, bem perto do panteísmo. Uma inclinação à criação, e a criação era um assunto de crença da igreja. Não como a criação sendo de Deus, e sim que Deus havia criado o mundo. Vendo por outro contexto, o cristianismo veio depois para redirecionar algumas crenças, cuja ideia era cônscia, porém o princípio estava errado. Olha, interessante, a ideia era boa, mas o princípio estava errado. Quando você lê aí, gente, ó, a Grande Mãe, quem que você lembra? A Igreja Católica canonizou. A Mãe de Jesus, a Padroeira, é Guadalupe no México, é Aparecida no Brasil, é Lourdes em França, é Fátima em Portugal. Por todo lado existe uma crença de uma deusa mãe. Está pegando? Meu Deus do céu. Isso foi uma batalha para a igreja primitiva, quando aconteceu isso aí. Mas está aí, ó.
Só que a igreja vem pregando uma mensagem em que a mãe de Cristo é apenas uma senhora que teve a luz ali a Cristo, né? Não seja se a mãe de Deus, como tem aquela tese teológica, né? E por outro lado também, enquanto que as religiões viam na criação seus deuses, o cristianismo dizia assim, não, há um Deus que criou todas as coisas. Não é as coisas que são deuses, porque seria panteísmo, né? Panteísmo. Quando você atribui Deus às coisas, né? Da natureza, principalmente. Mas a igreja vem trazendo uma outra ideia a respeito da criação. Ou seja, um Deus, que é o nosso Deus, o único Senhor, criou os céus e a terra. Vamos ao último parágrafo, que é as mitras. As mitras, as 4 palavras aí são tempo, paralelo, tempo, paralelo, grande revelação. Grande revelação. O mitraísmo foi uma das religiões mais fortes do Império Romano. É claro, com a força da helenização, ganhou uma penetração que durou por muito tempo. Praticada desde o segundo século a.C., o mitraísmo foi uma prática com forte concorrência do cristianismo. Esteve paralelo com a igreja até o século IV, quando Teodósio, agora como Estado cristão, extirpou essa religião do Império. Se os cristãos não tivessem tido grande homem de Deus, a revelação da palavra e a presença do Espírito Santo, haveria muita confusão, pois o mitraísmo realizava alguns ritos semelhantes aos cristãos. Por isso, irmão, que o Teodósio aí, ele eliminou essa religião, porque ela era muito parecida com a igreja, só que não tinha a revelação da palavra e não tinha a presença do Espírito Santo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que se faz parecer ser, né? O diabo, ele promove uma coisa para se parecer ser. Quero que você anote uma coisa que eu vou te falar. O diabo não faz nada errado, ele faz você errar. Porque ele usa as leis que ele sabe espiritualmente que são, né? Ele faz a coisa ficar meio parecida. Ele jamais vai pintar um quadro bonito, né? A respeito da tentação. Ele vai fazer propostas indecentes, né? E o mitraísmo, esse mitraísmo, né? Foi uma religião que muito parecia com a igreja em muitos pontos, só que não tinha 2 coisas essenciais, que era a revelação da palavra e a presença do Espírito Santo. Quero abrir um pouquinho agora para quem quiser comentar alguma coisa que você achou interessante dentro da nossa lição. Você pode pontuar, pode perguntar, ou pode concordar, ou pode adicionar um comentário para a gente ter a sua participação melhor, ok? Vamos lá, quem que se habilita? Pastor, Pois não. é que eu achei interessante nessa aula que é por isso que muitas pessoas, quando começam a estudar teologia, eles acabam se desviando, saindo Ah, até da igreja, é porque ele descobre que a única diferença que tem dos rituais antigos é o Espírito Santo. uhum. E muitas das vezes a pessoa entra para fazer estudar e ele não deixa o Espírito Santo estudar junto com ele, entendeu? Isso E aí. ele vai como humano, ele começa a aprofundar esses estudos e ele começa a comparar o que era antes e a igreja, e ele não encontra diferença, porque ele não tem o Espírito Santo com ele e acaba se desviando. E lá na Muito. última parte, lá aqui no. Essa última parte, os mitras, os mitraísmos aí, hoje em dia nós temos muitas igrejas que se tornou mitraísmo, né? Eu não queria falar isso, você que fala, já que falou, então é por aí. Clodoaldo, tem outro diferencial aí. Não sei se o Márcio vai concordar, porque é uma área que ele gosta muito. Tem a questão filosófica também. Esse ponto que você colocou é maravilhoso, é isso mesmo. Só fica faltando aí a revelação da palavra e a ação do Espírito Santo. Mas existe também a questão da filosofia. A filosofia deturpa demais também. Ela dá muita confusão. Eu conheço faculdades de teologia que desviou pessoas ao invés de converter. Então, esse ponto é muito interessante mesmo. Verdade. Obrigado, Clodoaldo. Mais alguém quer participar aí? Muito bem.
Ok? Amém, então? Espero que a turma esteja aí, né? Ô, pastor Ciro, saudade do senhor, rapaz. Poxa vida, meu amigo. Tamo junto aí. Então, pessoal, é isso aí. Essa parte da aula, ela é muito interessante, porque realmente esses diferenciais, olha, é o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus foi assunto ao céu, a primeira coisa que ele fez e última, né? Vos enviarei o Espírito Santo. E soprou, né? O Espírito Santo sobre a igreja. Esse foi o grande diferencial. Se não fosse isso, ai de nós sem o Espírito Santo. Tem muita coisa parecida aí. Ó, tem uma religião americana muito conhecida, aquela Cientologia, que é a igreja do Tom Cruise, né? A igreja do Tom Cruise. Rapaz, e os mormons? Os mormons têm Bíblia própria, os caras têm as profundidades na Bíblia. Mas olha só, tem lá então, o anjo Moron que revelou ao Joseph Smith, né, um novo evangelho. Por isso que Paulo falou isso aí, ó. Paulo disse assim, ó, ainda que um outro anjo anuncie outro evangelho, que não seja esse, é anátema. Então é hora de pegar mesmo na palavra de Deus, ficar firme ali, porque o diabo tentou imitar muitas vezes, né? Só que, como diz o pastor lá, o nosso amigo, aqui não. Aqui não, aqui não. E eu fico pensando, quantas ovelhas nós estão enganadas por aí, né? E a gente está na mão com a palavra de Deus para ensinar esse povo, né? Na palavra de Deus. Vamos, então, à nossa prova, né? Já que o pessoal está participando um pouco hoje aí, deve ter alguém jantando aí, não é possível. É brincadeira, vocês estão aí na benção. Estou só preocupado com a irmã Viviane, que não conseguiu entrar. O telefone dela está dando problema. Vamos à prova número 4, então. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu colocar na tela aqui a nossa prova. Espera aí. Deixa eu chamar aqui a prova. Todos prontos aí? Vamos lá. Escolha e preencha, né? Opa. Eita, onde é que foi aqui, gente? Pelo amor de Deus. Me travou aqui. Espera aí. 2, 3, a 4. Prova 4. O cristianismo classifica, aí vem a cultura grega da egípcia, a crendice romana, a teologia da Torá. Não, o cristianismo, o cristianismo classifica, tem dois classifica, tá errado, tem que cortar um aí. O cristianismo classifica a cultura grega da egípcia, é isso? A crendices das romanas, ou a teologia da Torá, né? O que é que o cristianismo classifica aí? Então, ele está lutando contra duas culturas aí, né? Pô, sem querer, entreguei a resposta, agora já foi. Desculpa, eu falei sem querer, entreguei a resposta aí. É isso que eu falei. Então, o cristianismo classifica a cultura grega da egípcia, foi mal, né? Sem querer. É porque ele tá combatendo, né? Tudo que é genérico aí da cultura grega e da cultura egípcia. Então, ele está diferenciando e classificando para a gente não ter dúvida, né? Então, já foi. Então, desculpa aí, é a 1A aí, foi mal. Então, foi a 1A. Eu não vigiei aqui, só tem a resposta. Número 2, assinale a correta. As religiões se ocupavam com o exterior das pessoas. Agora, vem o Espírito Santo fazendo totalmente diferente, dizendo que A, Deus habita no interior das pessoas. B, somente o evangelho é a verdade. Ou C, a igreja é infalível. Repetindo a pergunta. As religiões se ocupavam com o exterior das pessoas. Agora vem o Espírito Santo fazendo totalmente diferente, dizendo que A, Deus habitaria no interior das pessoas. Se você acha que é essa, coloca 2A. Se você acha que é a B, coloca somente o evangelho era a verdade, 2B. Se você acha que é a C, coloca 2C, a igreja é infalível. Pegou, Fernanda, aí? Sim, agora estou na cola. Amém.
Na cola, Fernanda. Não, Na cola, não, tá em não, não. cima. Tá Eu junto, tô né, em Fernanda? cima. Tô Tá em junto. cima, tá certo. É. Número 3. Cibele foi uma das primeiras, o quê? A, rainha grega. B, padroeira. Ou C, filósofas. 3. Cibele foi uma das primeiras. A, se você acha que é A, coloca 3A, rainha grega. Se você acha que é B, coloca 3B, padroeira. Se você acha que é C, coloca 3C, filósofas. 4. O mitraísmo assemelha-se aos A, ritos e doutrinas cristãs. B, costumes e hábitos cristãos. C, cânticos e leitura. O mitraísmo se assemelha aos, se você acha que é o A, coloca 4A, ritos e doutrinas cristãs. B, costumes e hábitos cristãos. Ou C, cânticos e leitura. Essa pergunta tem duas respostas, tá? Tem duas que estão certas aí. Duas. Ok? Todos fizeram? Alguma dúvida aí? Deixa eu ver se tem algum chat aqui. Tem não. Ok. Todos fizeram, né, gente? Pode falar, Fernanda. Sim. Ah, então tá. Quem tá com cola faz rapidinho, né? Brincadeira. Não, pastor. Eu Não, quis dizer que eu estava atenta. atenta, na cola ali, atenta. Na Amém. cola ali, ó. Tá certo. É. Ok, pessoal. Preencha aí o gabarito para mandar para a irmã Lucilene, tá? Vamos dar uma pausa aqui de 5 minutinhos, a gente volta para a parte final, tá bom? Pastor Cido, alguma coisa para você colocar? Não? Tudo certinho aí? Tá bem. Então tá, gente. Daqui a pouquinho então, tá? A gente volta daqui a pouquinho. Mais uns 5 minutinhos só. Ok, pessoal. Voltando então. Nós fizemos uma análise no mitraísmo, né? Também nas religiões egípcias e outras gregas que imitavam a igreja com alguns ritos cristãos, né? Alguns costumes cristãos. Quer dizer, não eram cristãos, né? Eles são antes da igreja. Eles vão estar, então, na verdade, o diabo vai estar promovendo isso, porque sabia que a igreja ia nascer para confundir, né, as mentes. E aí vai acontecer todo esse paralelismo que eu quero voltar a repetir. Eu me assustei quando eu soube disso. Eu não sabia disso. No seminário que eu estudei, não me contaram isso na época, né? E hoje a gente sabe que isso é verdade, que havia esse paralelismo aí. Vamos voltar aqui à nossa apostila. Deixa eu chamar aqui de novo. Vamos partir para mais uma parte aqui. Espera aí. Aqui é uma aula 6. Opa. Então, vamos aí essa outra parte aí, que é os pontos do mitraísmo e cristianismo. Olha que interessante isso agora, hein, gente? Olha que interessante isso aí agora. As quatro palavras aí agora são iniciação, recompensa, iniciação, recompensa, intimidade, verdadeiro. Ok? Iniciação, recompensa, intimidade e verdadeiro. Primeiro, o ritual do mitraísmo era complicado e significativo. Incluía uma complexa cerimônia de iniciação, em 7 estágios ou graus, o último dos quais firmava uma amizade mística com Deus. Olha só que interessante isso, gente. Né? Tá parecendo discipulado, né? Rapaz, olha aí. No cristianismo, o labor final ou a recompensa do crente era a intimidade com Deus. Portanto, aqui a diferença era que o Deus das mitras era uma imaginação e o dos cristãos, o Deus vivo e verdadeiro, e sem comparação com outra divindade. Gente, essa aula 6 aqui, é uma apologética, hein? Essa aula 6 é apologética, porque agora
Eu vou trazer o ponto paralelo entre uma e outra. Olha, isso aqui é um presente de Deus para você hoje aqui, viu? Um presente de Deus. Vamos lá. Ok, então, veja aí, ó. No ritual do vitaísmo, incluía uma complexa cerimônia de iniciação com 7 estágios, o último dos quais chamava uma amizade mística com Deus, ou Deus, né, minúsculo. Já no cristianismo, o labor final ou recompensa do crente é a intimidade com Deus. Então, olha como está perto aí. Só que para o mitraísmo havia uma imaginação, e para o crente uma revelação. Agora vamos para o ponto 2. Ponto 2. As palavras aí para preencher são praticavam finalidades, porém verdadeiro. Praticavam finalidades, porém verdadeiro. As provas de abnegação e mortificação da carne constituíam complementos necessários ao processo de iniciação. Eu vou ler de novo. As provas de abnegação, olha, o jejum, tá vendo? A mortificação da carne, Paulo fala sobre isso, ó, constituíam complementos necessários ao processo de iniciação. Os cristãos praticavam o jejum com uma finalidade de que era a mortificação da carne, porém não no sentido mitral, e sim na aproximação com o verdadeiro Deus. Gente, olha que coisa interessante isso, hein? Paulo vai falar sobre esse tema, né? Jesus vai falar sobre esse tema. Já estava aí, ó, previsto lá com os mitras. Terceiro, a mulher não era aceita em posição de liderança. Essa era uma prática cristã nos primeiros séculos. No entanto, essa cultura era muito forte na época, para ambos os lados. Claro que hoje, né? Hoje mudou isso e há uma releitura que é mais correta, mais equilibrada. Número 4. A admissão à completa participação no culto habilitava uma pessoa a participar dos sacramentos, sendo mais importante o batismo e uma refeição sagrada de pão, água e possivelmente de vinho. Pessoal, olha isso aqui. Gente, isso aqui eu não inventei. Eu escrevi o texto baseado na pesquisa. Isso é historicidade, tá? Não sou eu que estou falando. Olha o que os mitas já faziam antes da igreja. Só que a igreja agora vai colocar de forma correta. E o objeto da ceia é Jesus. Eu vou ler de novo, que isso aqui é muito forte. A admissão à completa participação do culto, o que seria aí? É o membro pleno, não é? Habilitava uma pessoa a participar dos sacramentos, sendo mais importante o batismo e uma refeição sagrada de pão, água e possivelmente o vinho. O ritual principal era um banquete ritual que aparentemente tinha algumas semelhanças com a ágape do cristianismo. Segundo Justino, os alimentos oferecidos no banquete eram pão e água, mas alguns achados arqueológicos revelavam que se tratava de pão e vinho. Contudo, a ceia para os cristãos tinha um significado de salvação e redenção, atos que no mitraísmo não existia. Está vendo aí? Ó? No mitraísmo que havia o comer de um pão sagrado e a participação de um vinho como rito, eles não tinham um sentido de salvação nem de redenção, coisa que o cristianismo aderiu, colocou dentro do movimento. Outra coisa. Pastor, Oi. você não passou para a gente as palavras As palavras? do 4. Desculpa. Desculpa. Principal. Obrigado, Emília, por avisar. Principal. Alimentos. Principal. Alimentos. Significado. Principal. Alimentos. Significados. Pegou aí? Principal, alimentos, significados. Thank you. You're welcome anytime. Opa, peraí, é aqui.
Então, vamos lá. O rito principal era um banquete ritual que aparentemente tinha algumas semelhanças com a ágape do cristianismo. Então, já era isso aí. Então, veja bem, na ceia do mitraísmo não havia o elemento da salvação e da redenção. Não tinha um Cristo, não tinha um Cordeiro, não tinha um porquê. Eles faziam algo mais de comunhão, mas já era uma forma de confundir a igreja. Está vendo aí? O 5 agora, ponto 5. As palavras aí é uma palavra só, acho que é proibidos. É só uma palavra, né? Proibido, não é isso? No 5. Ok, pessoal? É só uma palavra, né? É isso mesmo? Está aí. Que seria proibidos. Musicais eram proibidos. Então, ponto número 5. Outras observâncias incluíam a purificação lustral, cerimônia com água santificada, a queima de incenso, os cânticos sagrados e a guarda dos dias santos. A parte dos cânticos era usual na igreja primitiva, porém, todas as religiões possuíam uma cultura musical, e o cristianismo fez de tudo para não se igualar. Por exemplo, até instrumentos musicais eram proibidos, para evitar qualquer semelhança com festivais pagãos e de orgias realizadas em Roma. O cântico na igreja era uníssono, a capela, apenas com salmos e com sentido único de glorificar a Deus. Veja que interessante que no Brasil, até pouco tempo, era muito difícil entender um atabaque no culto, né? Porque remetia-se aos princípios de Umbanda e Quimbanda. É para você entender como que era a igreja primitiva nessa época. Na Santa Ceia, na última Santa Ceia, Jesus canta um hino, mas ele não usa nenhum instrumento. Por causa disso, subentende-se que a igreja não usava também instrumentos até o quarto século. A partir do quarto século, ela começa a ser uma igreja internacional, com vários povos por causa de Constantino, e começa a receber, então, influência de outros povos. Até então não tinha. Mas, olha o ritual dos mitras. Eles tinham cerimônia com água santificada, queima de incenso, cânticos sagrados, que seriam os hinos, né? Os hinos do inário, como diz no Poçocílio, os hinos da harpa, a guarda dos dias santos, as programações de santificação. Então tá aí, ó, bem aproximado com a igreja. Ponto número 6. São 4 palavras aí no ponto número 6. A primeira palavra é celebravam. 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 A segunda palavra é aliviar. Celebravam. Aliviar. Celebravam. Aliviar. Aproximada. 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 E a última é vidas. Vidas. Ok? Celebravam, aliviar, aproximada e vidas. Vamos ao texto. Imitando a religião astrológica dos romanos. Aí, tá vendo? Agora tem os romanos também na jogada aí, ó. A cada dia da semana era dedicado a um corpo celeste. Uma vez que o Sol, como fonte de luz e fiel aliado de Mitra, era o mais importante desses corpos, seu dia era naturalmente o mais sagrado. Mais tarde, alguns ramos do mitraísmo se apropriariam do culto ao Sol Invictus, que é o caso do Constantino, né? E celebraram o dia 25 como data de significado solar. Infelizmente, esse aspecto foi considerado por Constantino, que impôs sobre a igreja para aliviar as correntes diferentes do império. O então nasceu o dia de Natal, onde se apontava para o nascimento de Cristo. Então, preste bem atenção aí. Não estou dizendo que você não deve comemorar o Natal. Preste bem atenção. Não vamos partir também para o fanatismo, né? Agora, tem que entender isso. Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Se ele tivesse que ser nascido em outro lugar, seria ou abril ou outubro, por causa da Páscoa ou do Tabernáculo. Mas, quando Constantino assume o poder, ele está com um sério problema. Ele tem um mundo de pagão e um monte de cristão. Ele queria unir o útil ao agradável. Ele deu um dia para o nascimento de Cristo, mas colocou no dia que se comemora a festa para o Sol Invictus,
colocando o Sol como o maior astro. Então, ele fez uma comparação de Cristo, o maior astro do céu, o Sol, que representa Cristo, e ficou o dia 25 de dezembro, que aparece aquele velhinho gordo, de vermelho, né? Cantando Papai Noel para também tirar, para tirar também o Cristo lá da manjedoura. Então, só para a gente entender isso aí, ó. Isso aqui foi, aí que está o significado do Natal, tá? Ele nasceu, não foi nessa data. A gente comemora para não ser contrário, para não criar uma animosidade, né? Para não ser legalista, mas a gente sabe que não foi bem isso, né? Está aí o dia do Sol Invictus, que o Constantino usou para forçar que Cristo nasceu nessa data. Nessa data aproximada do solstício de inverno, marcava a volta do Sol de sua longa viagem ao sul do Equador. Era, em certo sentido, o dia do nascimento do Sol, uma vez que assinalava a renovação de suas forças vivificadoras para o benefício do homem. Percebe-se que, embora alguns ritos se pareçam, a Igreja se posicionou e trouxe a verdadeira luz sobre esses povos, cegos a respeito de Deus. Outro diferencial foi que, enquanto essas religiões praticavam seu culto sob uma frieza espiritual e mórbida, o cristianismo era vivo, eficaz, com mudanças de vida, presença de Deus, batismo com o Espírito Santo, vidas tocadas pela graça salvadora de Deus, sinais e maravilhas, curas, libertação, e foi exatamente este ponto que fez o povo ver onde está a verdade e onde o cristianismo corrigiu aberrações religiosas. Eita, rapaz, que coisa, hein? Vamos lá, deixa eu abrir para o pessoal comentar alguma coisa aí, quero muito te ouvir aí nesta noite, tá, gente? Vamos lá. Quem achou interessante o ponto que colocar aí, eu espero que vocês não tenham chocados, né? A minha preocupação é que choque alguém, mas não quero chocar ninguém, mas é isso aí. A igreja fez muita coisa que já era feita na época. Aí você pergunta aqui, porque não tinha opção, porque a igreja tinha que fazer alguma coisa para ser uma religião? Não. Gente, para a igreja, o batismo significava nova vida. Jesus foi batizado no Jordão. Segundo, para a igreja, a Santa Ceia significava comunhão. Cristo fez a Santa Ceia também, ok? Para a igreja, bater com o Espírito Santo era necessário para o revestimento de poder. Então, ou seja, tudo que o mitraísmo fazia que parecia com a igreja só pegou aquilo e falou, não é bem assim, é assim que se faz, entendeu? Então, é muito importante a gente entender, porque muitas vezes pessoas que não estão na igreja, que são da sociedade, têm alguma dificuldade, porque eles sabem, inclusive, quando você vai falar assim, a pessoa que é muito letrada, conhece muito, não se converte, por causa dessas coisas. Mas eu continuo aqui batendo na tecla. O nosso diferencial é o Espírito Santo e os sinais e os prodígios, a revelação da palavra, a presença de Deus. Tudo isso faz com que o evangelho seja único, né? Imutável e verdadeiro. Só isso. Esse resto aí, muito se aproximou. É que tem mais coisa. Olha, se eu for entrar no acho que eu vou entrar ainda no zoroastrismo. Tem o Zoroastro ainda, Zoroastro, Midras, as crenças egípcias, todas elas têm alguma coisa que se assemelha aí com, né, o evangelho. Mas glória a Deus pela igreja, que veio para corrigir. Amém? Está aberto aí para alguém comentar alguma coisa, colocar alguma posição? Fica à vontade aí. Amém? Então ninguém tá chocado, não é só eu, né? Só eu que fiquei chocado. Já foi lá atrás, foi lá atrás. Eu era aquele crente novo, né? Achava que tudo era novidade. Não era, não. Já tinha coisas que já fazia, mas não era igreja. Isso sem contar para vocês que depois vamos estudar as igrejas híbridas. Logo depois do primeiro século vai acontecer as igrejas híbridas. E igrejas judaizadas. Por isso que você vê que Paulo falou muito sobre isso. Esse fenômeno voltou hoje em dia. Tem um bocado de pastor usando chofar aí, talite, como eu já falei, né? Clipar na cabeça, achando que estava falando, é um analfabeto de história, né? Mas a igreja teve a igreja híbrida. Por isso que ela no segundo século ficou bem
separou-se bem a sinagoga da igreja, porque os doutores judeus viram que estava tendo muita mistura. Olha, gente, o problema é a mistura. A igreja veio para clarear os povos, para não ter mistura. Esse que é o problema, entendeu? Ok, então, pessoal, podemos ir para a prova? Todo mundo entendeu? Amém. Deixa eu chamar a prova aqui. Vamos aí à prova número 5. Vou pôr na tela aqui para nós, espera um pouquinho. Está na tela aí? Beleza? Vamos lá, questão número 1. O cristianismo corrige o Mitras quando A. Iguala-se aos ritmos, B. Mostra o Deus verdadeiro, ou C. Mescla as crenças. Primeira questão, o cristianismo corrige o Mitras quando? Se você acha que é o A, coloca um A, iguala a ritos. Se você acha que é o B, coloca um B, mostra o Deus verdadeiro. Se você acha que é o C, coloca um C, mescla as crenças. Então, o cristianismo corrige o Mitras. Número 2. O cristianismo prega a abnegação da carne para A. O cristianismo prega... Quem prega? O cristianismo. Ele prega a abnegação da carne para A. Fortalecimento do Espírito Santo e intimidade com Deus. B. Aumento de fé e demonstração de humildade. Ou B. Automutilação. Não, essa pergunta aí tá, essa resposta é de graça. Ou C. Automutilação. O cristianismo prega a abnegação da carne para, se você acha que é A, coloca 2A, fortalecimento do Espírito Santo e intimidade com Deus. Se você acha que é B, coloca 2B, aumento da fé e demonstração da humildade. Se você acha que é C, coloca 2C, automutilação. Pergunta número 3. A influência dos mitras sobre o Sol Invictus levou Constantino a provar o dia qual? A. 25 de dezembro, o Natal. B. 12 de outubro, dia da criança. Essa aí até o Clodoaldo vai acertar. C. 14 de março, independência de Israel. Não, essa resposta aí quem fez, cara? Aí não. Aí, essa resposta tá de bandeja também. A influência dos mitos. Não vou nem ler. Vou nem ler isso aí. Tá aí, tá bem exposto aí. Número 4. Um dos comportamentos que os mitraístas faziam, mas foi corrigido, clarificado e significado para a igreja, foi o quê? A Santa Ceia, que os mitras já faziam, mas a igreja corrigiu. A Santa Ceia. B, dia de oração. Ou C, a leitura do Torá. Se você acha que é 4A, coloca a Santa Ceia. 4A. Se você acha que é dia de oração, coloca a 4B. Se é a leitura do Torá, coloca a 4C. Alguém está com dúvida na prova aí? Tudo certo? Amém, então? Então, pessoal, vamos aqui para o encerramento. Entenda bem, quando Jesus se reúne com os discípulos naquela Santa Ceia, ele está dizendo aquilo que os mitras falam, que não tem o porquê, por exemplo, os mitras se reuniam para comer o pão sagrado, tomar o vinho e fazer a comunhão. Mas os mitras não tinham elemento de núcleo daquela comunhão. A igreja possui agora quem? O Cordeiro. Jesus. Por isso que você vai entender que Jesus fala assim, em memória de mim. Porque os mitras não tinham memória de ninguém, não tinha ninguém. Eles apenas faziam um ajuntamento, comiam o pão sagrado, achavam que é sagrado, tomava vinho ou água, ficava em comunhão. Jesus falou assim, o que falta lá é porque eles não me conhecem. Eu vim para preencher os espaços vazios. Lá no mitraísmo falta isso. Nós temos que ter aqui o pão, que é o meu corpo. Eles não sabem disso. Nós temos aqui o vinho, que é meu sangue. Eles não sabem disso. E aqui está o Cordeiro, que é o sentido real dessa Santa Ceia.
Irmãos, prestem bem atenção. Na Páscoa, quando Deus tirou o povo do Egito, vocês lembram? Então, ali, Deus já instituiu o Cordeiro Pascual. Ali já tinha o porquê do Cordeiro. Só que você prestou atenção que Israel só passa o sangue na porta, né? Come lá o Cordeiro e vai para o deserto. E ali é lembrado o Cordeiro Pascual. Quando vem a ceia, o sangue da porta passa a ser o sangue de Jesus. Por isso que ele fala, eis que estou à porta e bato. Eita, glória a Deus. Ele é a porta. Ele é o sangue da porta. Ele é a porta no sangue. Ele é o sangue e ele é a porta. E os mitas não tinham isso. Eles só usavam o vinho. Gente, os mitas pegavam o vinho. Aqui tem um copo na mão, né? Pegavam o vinho e tomavam o vinho por quê? Por nada, por uma festa. Comiam pão por nada. Por isso, irmãos, eita glória, que Jesus pega o pão e fala, este pão é o meu corpo. Os mitas, pastor Cido, pegavam o pão e não sabiam o que era, só comiam o pão. Pegavam o vinho, não sabiam o que era, só bebiam o vinho. E ficaram naquela comunhão. Cristo pega o pão e diz, eu sou o pão. E eu sou o sangue. Agora tem sentido o que estamos fazendo. As religiões que não têm a mim, não tem sentido do que eles fazem. Por isso que os egípcios tinham a ressurreição parcial, né? Ressurreição parcial. Os essênios tinham a purificação por nada, apenas purificar. Hoje a igreja purifica por uma santidade. E aí vai entrar aquela palavra, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então a igreja veio. Eu queria que depois dessa aula você tirasse um tempo para agradecer a Deus por pertencer à igreja de Cristo. Por isso que os povos que estavam em trevas viram a grande luz, né? Jesus veio para colocar nome nas coisas. Eu sou a verdade, eu sou o caminho. Ele vai dizer para os gregos, eu sou a verdade, o caminho, a vida, né? Vai dizer aos mitos, eu sou o pão, eu sou o cordeiro, eu sou o sangue, eu sou... Glória a Deus. Vai dizer aos egípcios, eu sou a ressurreição e a vida, ainda que seja morto, viverá. Gente, Jesus passa todo o tempo respondendo a essas religiões. Ele vai na Betesda, ele cura aquele paralítico, dizendo ao Deus Asclépios, eu sou o que cura. Glória a Deus. Então o evangelho veio para preencher, né? Para sanar, para qualificar todos os desvios que haviam em termos de religiões. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Alguém Pastor? quer? Sim, pode falar. Amém. A Ana fez uma pergunta no chat aí, quer que o senhor responde. Ah, desculpa, deixa eu ver aqui. Não tem pergunta aqui, não. No chat, não. Da teologia, no WhatsApp. Ah, deixa eu ir lá, deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui, rapidinho. Eita, glória a Deus. Vamos lá? Teologia. Pastor, qual foi a igreja, o povo, que nos trouxe o modelo correto para nossos dias, de como cultuar, de um modo geral, como a igreja do Senhor? Não, isso aqui essas informações já vieram desde o primeiro século. Por isso que os patrísticos, os pais da igreja, eles rebatiam contra a filosofia grega, contra as religiões. Porque já no começo da igreja, eles trouxeram já tudo qualificado. Já trouxeram a Santa Ceia, né? Com o pão, com o vinho, com o Cristo como centro, né? Já trouxeram a questão da santificação. Não havia mais mutilação do corpo, porque o Cristo mutilou por nós, lá na cruz do Calvário, não precisava mais mutilar o corpo, né? Então, na verdade, quem trouxe esse modelo correto para os nossos dias foi o segmento da igreja primitiva. A igreja primitiva, gente, ela veio trazendo todos esses modelos. Quando chegou no quarto século, que Constantino entrou com essas heresias todas, um grupo ficou do lado, né? Não foram todos, um grupo permeou, veio passando, chegando por Pedro Valdo, passando por os Bigornos, os Beginners, né? Passando pelo Savonarola, pelo Wycliffe, pelo John Hussey, veio até a Reforma, segurando, passou pelo puritanismo, veio no não conformismo, e assim foi, cada século, um grupo defendia aquilo que era verdade, né? A ortodoxia da palavra de Deus. Então, a gente louva a Deus por eles, porque se não fosse eles também, como é que ficaria isso, né?
Então, isso aí, irmã Ana Cláudia, foi esse pessoal já no começo. Aliás, o Espírito Santo, né? Aí você vai entender João capítulo 17. Ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo tinha uma tarefa, que era segurar a sã doutrina, que graças a Deus chegou até nós. Aleluia. Olha, o Márcio colocou aqui, ó, o testemunho dos salvos. A dedicação ao servir os irmãos através do Espírito Santo faz a diferença. Muito bem, Márcio, muito obrigado. Ana Cláudia, acho que eu respondi essa pergunta, né? Se não, eu classifico melhor. Amém? Aleluia. Por isso que a Bíblia fala, olhar para o Cordeiro de Deus, né? Olhar para o Cordeiro de Deus. Ele é a resposta, ele é a personificação do Pai. Glória a Deus. Amém, pessoal? Mais alguém aí para a gente ir para o finalmente? Ok. Então vamos, faz os gabaritos aí direitinhos, preenche, manda para a Lucilene. Dia 21 ela já volta. Eu acho que a próxima aula já está com a gente aí também. O Adalberto, a Geice. A pastora André, um abraço nela aí, pastor. Saudade dela também. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe todos vocês, viu, gente? É grande a saudade, mas essa aqui é a que mantém nosso coração aceso. Amém? Oi, Clodoaldo. Um dia eu vou voltar, pode estar nessa poltrona de novo, tá? Eita, glória a Deus. Valeu. Valeu, Márcio. Valeu, Fernanda. Emília. Tchau, pastor. Deus abençoe. Deus abençoe. Pastor Cida, aquele abraço, meu amigo. Sabe que, ó, o senhor chegou hoje aí, ó, né? Resolveu tudo aí. É isso aí. Paz a todos, gente. Qualquer coisa, manda no privado aqui, aliás, aqui no grupo, tá bom? Até semana que vem. Vamos para metade da disciplina já. Glória a Deus.